Olá, paz do Senhor, tudo bem? Vamos dar sequência à leitura da Palavra de Deus. Pega a sua Bíblia e abre-na para que nós possamos ler neste exato momento. Mas antes de lermos a Palavra de Deus, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, certo? E se inscrevesse no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. E outra coisa importante, lá no final do vídeo, deixa seu comentário e o seu joinha. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada neste momento. Abre a sua Bíblia em Jó, capítulo 28, versículos 1 a 28. Jó, capítulo 28, versículos 1 a 28. Leiamos. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro, lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que, se não pode passar a pé, então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são lugar da safira e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa, e nem uma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde estará o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela, nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou, mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Continuando em Jó, capítulo 29, versículos 1 a 25. Jó, capítulo 29, versículos 1 a 25. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu,
Com a sua luz, caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim, quando levava os meus passos em manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos chefes se escondia e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me a algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de veste. Como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que não tinha conhecimento inquiria com diligência e quebrava os queixais do perverso e dos seus dentes tirava a presa. E dizia: no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperavam, e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva e abriam a boca como a chuva tardia. Se me ria para eles, não criam e não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Ainda no livro de Jó, capítulo 30, versículo 1 a 31. Livro de Jó, capítulo 30, versículos 1 a 31. Leiamos. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor? De míngua e fome se delimitaram e recolheram-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles como contra um ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos. Mas agora sou a sua canção e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim. No meu rosto não se privam de cuspir.
porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o meu caminho, promovem a minha miséria. Uma gente que não tem nenhum ajudador vem contra mim como por uma grande brecha e revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores como vento, perseguem a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. E agora derrama-me em mim a minha alma. Os dias da aflição se apoderaram de mim. De noite se me transpassam os meus ossos, e o mal que me corrói não descansa. Pela grande força do meu mal se demudou a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama, e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim, com a força da tua mão resistes violentamente. Levantas-me sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele e derretes-me o ser, porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento destinado a todos os viventes. Mas não estenderás a mão para um montão de terra, se houver clamor nele na sua desventura. Porventura, não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. O meu íntimo ferve e não está quieto. Os dias da aflição me surpreenderam, denegrindo, mas não do sol, levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão, me fiz dos dragões e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados no calor, pelo que se tornou a minha harpa em lamentação, e a minha flauta em voz dos que choram. Vamos para a carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 12 a 17. 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 12 até o 17. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus, que sempre nos fez triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Vamos agora para o livro dos Salmos, de número 42, versículos 1 a 11. Salmos 42, versículos 1 a 11. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus.
A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatumbas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Agora vamos para o livro dos Provérbios, capítulo 22, versículo 7. Livro dos Provérbios, capítulo 22 e versículo 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Encerramos mais uma leitura da Bíblia com alegria na nossa alma. E espero que você amanhã esteja aqui de volta para darmos sequência à leitura da Palavra de Deus. Espero também que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis e convida pessoas para se inscreverem neste canal. E que você também, que se você não é inscrito, se inscreva também no canal. Ok? Deixa seu joinha e também o seu comentário. Eu espero você amanhã. Fica na paz. Deus abençoe. Um grande abraço.